Agora, 2h47, a região metropolitana aqui de Campinas teve queda na venda de imóveis no mês de julho. Só que, apesar disso, o acumulado desse ano segue ainda em alta. Esses números são do Crescisp, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, que fez uma pesquisa aqui na região em mais de 160 imobiliárias de várias cidades da região metropolitana. As vendas tiveram uma queda de 34%, mas as locações tiveram alta, viu, de 17% nesse período do mês de julho. A gente vai entender melhor esse mercado imobiliário com o José Augusto Viana Neto, ele que é presidente do Crescisp, fala conosco aqui ao vivo. Oi, José, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Taina, um prazer muito grande estar aqui com você. Bom, apesar do número negativo, né, no mês de julho, uma queda expressiva aí de 34% na venda de imóveis, a gente tem ainda um acumulado positivo do ano, né, José? Mas por que a gente tem essa queda que aparece bem no comecinho do segundo semestre? Deve ser um semestre pior aí para o mercado imobiliário que o primeiro semestre do ano? Eu acredito que não, Taina, porque existem razões interessantes que nos dão aí autoridade para dizer que o movimento será bom, continuará crescente. Esse mês de julho foi um mês atípico, né? Nós estamos com taxas de juro, né, historicamente as mais altas que já foram praticadas no mercado. Isso está tirando a possibilidade de compra de muita gente. Agora, no mês de julho, além desse agravante, nós tivemos aí uma crise de confiança no futuro do país. Perigo de desemprego. Essa notícia do tarifaço trouxe um desequilíbrio geral. As pessoas ficaram muito assustadas. E o negócio imobiliário, ele depende de financiamento. E o contrato de financiamento é um contrato comumente de longo prazo. Chega até a 35 anos. E ninguém compra um imóvel sem dar uma entrada. A pessoa tem que dar pelo menos 20% de entrada. Em alguns casos, é obrigada a dar 50% de entrada. Então é uma poupança muito grande que a pessoa tem e está investindo num negócio, num contrato que requer uma grande responsabilidade por um período de tempo muito longo. E essa notícia toda de que o tarifaço poderia provocar um desemprego, fechamento de empresas, tudo mais, eu acredito que tenha criado um temor na sociedade. Mas, pelo andamento dos negócios, temos constatado agora nos últimos dias, me parece que esse temor já está ultrapassado. Por tudo que tem acontecido, me parece que a confiança na saúde econômica do Brasil voltou a ter uma credibilidade. Então, nós acreditamos que os negócios continuarão acontecendo. Veja você que o Minha Casa Minha Vida, agora financiando imóveis até R$500 mil, atende pelo menos a 85% da necessidade em todo o território nacional nas transações imobiliárias. Então, com a taxa Selic a 15% e a pessoa em condições de comprar um imóvel que tem uma taxa de juros de 10%, eu acredito que seja um bom atrativo. E com isso, os negócios deverão continuar acontecendo. José Augusto, boa tarde. Esses números mostram também, né, uma queda nas vendas aí de 34%, né, mais de um terço. Só que o aluguel subiu quase 18%, né, o número de novos contratos de locação, não que subiu o preço do aluguel. E outras vezes que a gente conversou aqui, o senhor sempre falou da taxa Selic, que o senhor acabou de citar. Ela ainda está muito alta. É mais fácil hoje para uma pessoa fazer um contrato de aluguel, além das parcelas aí da compra que o senhor acabou de dizer, mas o contrato de aluguel que só é reajustado a cada ano, porque se for fazer aí um financiamento, o número, né, o reajuste é muito alto ainda por causa da Selic? Olha, Guarizo, eu te digo o seguinte, esse aumento no movimento de locações, ele se dá muito mais pela dificuldade que as pessoas têm da renovação do contrato de locação residencial quando ele se encerra. Nesse momento, o proprietário fica à vontade para pedir o reajuste que ele julga interessante. E na maioria das vezes, o locatário atual não tem condições de assumir esse novo aluguel. Aí ele procura um imóvel numa região diferente, numa periferia, e você, veja só,
das locações que foram realizadas no mês de julho, 56,7% foi em região periférica. Em regiões nobres foi 11,9% apenas. E nas áreas centrais, 30,3%. Então, veja você, é um movimento de imigração por falta de condições. Esse número ele é positivo para quem é profissional do mercado imobiliário. Mas para a sociedade como um todo, ele é um número ruim, porque as pessoas tiveram que se movimentar dentro de suas próprias cidades. É ruim porque tem problema da escola do filho, o local de trabalho do casal, e o transtorno e o gasto com a mudança. Tudo isso é muito traumático para qualquer família. Então, esse aumento nas locações, pelo menos 43% das novas locações estão por motivos financeiros, que as pessoas tiveram que entregar o imóvel. Então, não é um número positivo para a sociedade, é para o setor, mas para a sociedade não. E no caso, por exemplo, Júlio, né, a gente sabe também dos estudantes que entram na cidade de Campinas, mas se não tem esse movimento próximo das universidades, então esse número acabou não sendo tão importante assim. Perfeitamente. Agora, o que é muito relevante é analisar os dados da pesquisa. Vejam você, foram 76% das transações imobiliárias realizadas no período foram de imóveis que não ultrapassam a R$500 mil, que é o que está dentro do programa do Minha Casa Minha Vida. Então, por aí já se tem uma visão mais clara do que representa isso. Cerca de 46% foram de imóveis da terceira faixa do Minha Casa Minha Vida, que são imóveis de até R$350 mil. Então, se nós pegarmos esses dados, você vai ver que o mercado imobiliário está se lastreando no programa Minha Casa Minha Vida. E é o que nós acreditamos que deverá acontecer, até porque tem aí uma dificuldade muito grande por parte dos incorporadores em conseguir financiamento para novos empreendimentos. Os bancos não estão liberando dinheiro para a produção de novos produtos. Os incorporadores estão enfrentando essa dificuldade. Já o financiamento direto ao consumidor está funcionando normal, mas o dinheiro para a produção de novas unidades, os incorporadores estão tendo dificuldade. Agora, Taila e Guarizo, com certeza o mercado imobiliário estará, como sempre esteve, mas agora muito mais lastreado no imóvel usado e não no novo, porque o imóvel usado tem em grande número sendo comercializado e as condições de financiamento com taxas de juros especiais, no caso do Minha Casa Minha Vida, na terceira faixa, que é 8,2%, e na quarta faixa, que é 10% o valor do juro. E aí esse incremento para o mercado de usados aqui na região de Campinas, José, ele deve ser sentido também para as locações, naturalmente, né? Existe uma procura ali por imóveis mais periféricos, que são mais antigos, né? Usados, esses podem ter, de fato, um aumento também nas locações aqui na região? Com certeza, com certeza. Esse é um movimento que não para, Taila, ele é constante. Todos os meses você tem uma movimentação, ou da região centrais, dos principais bairros, para a periferia, ou então um movimento de retorno. E é interessante, né, que isso seja analisado do ponto de vista do comportamento das famílias, porque um aluguel ou uma prestação da casa própria não devem, de maneira nenhuma, ultrapassar 30% da renda familiar. Tudo bem, isso daí no começo do contrato está respeitando esse parâmetro. Mas aí, de repente, a pessoa compra um carro novo, troca os móveis da casa, e ele compromete o orçamento de outra forma e ele não consegue tocar a vida da forma que estava com aquele mesmo dinheiro. Então, ele é obrigado a economizar. O aluguel sempre é uma fonte de grande economia, onde pode cortar bastante, caso queiram. Como também
na questão do salário, né? As pessoas têm um aumento de salário sempre muito tímido frente à realidade dos fatos. Com isso, também o salário vai criando um descompasso. E essa dificuldade financeira provoca este movimento geográfico, social, poderíamos assim dizer. O mercado imobiliário também se adequando aí a esse novo cenário, né? Já agradeço muito aqui ao José Augusto Viana Neto, que é presidente do Cresce de São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do estado. José, ótimo trabalho por aí, boa tarde também. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado, Tayla, Guarizo, sucesso a todos vocês. Obrigado, muito obrigado pela participação mais uma vez, José Augusto. Agora são 2h58, intervalo aqui no Estúdio CBN.